Jovens mulheres da meia idade, muito bem-vindas ao canal de Bonuzenta. Eu sou a Gabi Costa e hoje nós vamos conversar sobre próteses de silicone. A cirurgia de prótese mamária, também conhecida como mamoplastia de aumento, é hoje uma das mais realizadas aqui no Brasil. O procedimento ajuda na melhora da autoestima, pois além de aumentar o volume, ela melhora a projeção das mamas, a flacidez e corrige assimetrias. E para conversar sobre esse assunto e sanar qualquer dúvida que a gente tenha, hoje eu estou aqui recebendo o Dr. Luiz Vitor Carneiro Júnior. Ele é médico cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Trabalhou durante 14 anos na clínica Ivo Pitangui e hoje é fonte de pesquisa dos programas Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, e do Super Bonita, do canal GNT. E também hoje é nosso parceiro aqui no canal, né, Dr. Luiz? Prazer tê-lo aqui mais uma vez conversando com a gente. Obrigado a todos por assistirem ao canal e estarem interessados em informações sobre cirurgia plástica. E Dr. Luiz, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que muito interessa, que é sobre a prótese mamária, sobre essa cirurgia. E hoje no seu consultório, você sente que é realmente uma das cirurgias mais procuradas? Sim, hoje em dia a prótese de mama é uma das cirurgias mais buscada pelos pacientes e mais realizadas, não só no meu consultório, mas como um todo no Brasil. É uma cirurgia que melhorou muito a sua qualidade, a qualidade das próteses está muito melhor e com isso a paciente mais segura e os resultados esteticamente melhores fazem com que isso tenha uma busca maior também. E isso realmente também deve ser uma outra cirurgia que aumenta a autoestima da mulher assim 100%? Sim, sim. A prótese de mama é uma cirurgia que ela dá uma jovialidade para a mulher. É muito comum a paciente ela vir buscando um tratamento porque as mamas estão com perda de volume pós-gestação, estão com perda de volume pós-menopausa, estão com um pouco de flacidez. E aí a prótese de mama, ela vem não só dar aquele volume, restaurar aquele volume perdido, mas a paciente refere que depois da cirurgia ela se sentiu também bem jovial, porque ela passa a colocar um tipo de roupa mais jovial, passa a ter um tipo de roupa de banho também, que ela julga que fica mais tudo cai melhor, composto. mais bonito, né? Exatamente. Acho que a mulher volta a se sentir mais feminina realmente, sim, né? Sim, sim. Que é uma coisa que com o passar do tempo, a mulher sofre uma perda. Porque você sabe, a mulher ela consegue controlar bem o abdômen fazendo ginástica, fazendo dieta, ela consegue controlar bem a flacidez ou a perna fazendo atividade física, mas a mama não. A mama foge muito, às vezes, o controle desses cuidados que a mulher pode ter. Chegou aquele momento em que entrou a menopausa, ou então que ela passou a ter uma perda de peso, ou depois de uma gestação, muitas vezes, independente do cuidado que a mulher tenha, a mama sofre perda estética. E qualquer mulher está apta a fazer uma cirurgia dessa? Tem alguma indicação? Sim. Quando a gente pensa em só colocar uma prótese de mama, ou seja, só fazer a cirurgia de mamoplastia de aumento, é importante o nível de flacidez e a posição da areola. Quando a areola ela está ainda olhando para frente, vamos dizer assim, simplificadamente, quando ela está ainda a areola em posição e a mulher perdeu volume ou tem ainda um pouquinho de flacidez, a prótese de mama apenas consegue corrigir bem todas essas questões. Mas, por outro lado, quando a mulher a areola sofreu uma queda, ou seja, a areola, ao invés de estar apontando para frente, ela desce, passa a ter o que a gente chama de ptose, ou seja, queda da areola, aí só a prótese de mama não adianta, porque não tem sentido você preencher a mama e a areola está para baixo, né? Você tem que, na verdade, levantar aquela mama e aí, se precisar, também colocar uma prótese. Entendi. Aí já requer aí acaba sendo uma cirurgia um pouco maior. Mas isso é importante a gente explicar, principalmente no nosso canal, porque às vezes a mulher pós-menopausa, ela tem só perda de volume de mama, ou pós 3 gestações, 2 gestações, ela tem só perda de volume de mama, mas a areola e o tecido está mais ou menos na posição. Então, só com a prótese a gente consegue restaurar aquele volume perdido. Agora, se a areola cai, sofre uma queda maior a mama, aí só a prótese não adianta. E isso é importante as pessoas prestarem atenção, porque muitas vezes a pessoa tem uma perda de volume
e vai empurrando a cirurgia para frente, vai postergando a cirurgia. E aí ela perde o momento de só colocar uma prótese, que é um corte muito pequeno, uma incisão muito pequena. E aí, quando ela vai buscar o médico, às vezes a areola já caiu. Aí só a prótese de mama não adianta. Aí serão cortes maiores, que são em volta da areola, vertical, aquele T invertido, né? Então é importante a mulher ficar atenta para ela buscar a cirurgia de prótese de mama antes que a flacidez seja muito importante. E doutor Luiz, quais são as técnicas para se colocar realmente uma prótese de silicone? E quais são as mais indicadas, né? Para cada tipo de mulher ou cada tipo de repente pode ser uma restituição mamária, restituição que fala? Não, reconstrução mamária, né? Existem próteses diferentes para cada... Exato. Hoje em dia é importante que, como melhorou o tipo de próteses, o fornecimento da prótese, o material da prótese, a gente consegue também individualizar mais. No passado só existia uma prótese, então aquela prótese para todo mundo. Hoje em dia não. Hoje em dia nós conseguimos individualizar não só o tamanho, como o desenho, o modelo, para que naquele corpo específico, naquele caso específico, a gente consiga o melhor resultado para a pessoa. Tá? E aí, o que ocorre? Nós temos simplificadamente, né? Existem vários subtipos, mas simplificadamente nós temos dois grandes tipos. Nós temos esse tipo aqui, que é o tipo gota, tipo pera, tipo anatômico, tipo perfil natural. O que significa? Vocês conseguem ver bem? Ela é fina em cima e volumosa embaixo. Então essa prótese, ela dá volume na parte inferior da mama, mas dá muito pouco volume na parte superior. Então essa prótese, para uma mulher que perdeu o volume na parte superior da mama, não adianta. E geralmente a mulher que perdeu o volume pós-gestação, ou que tem pouco tecido, ou que entrou na menopausa e perdeu o volume, ela exatamente tem pouco volume na parte superior. Então muitas vezes essa prótese não adiantaria. Essa prótese ela adianta muito na pessoa que é muito magra, não tem tecido para disfarçar a prótese, ou principalmente também em alguns casos de reconstrução, ela é muito usada. O outro tipo de prótese... Na reconstrução que o senhor diz também, por exemplo, é quando faz uma mastectomia, não é isso? Teve câncer de mama... A reconstrução que nós falamos é quando a pessoa teve ou câncer de mama ou alguma doença mamária que teve que tirar tecido. E aí a gente coloca a prótese como substituição de tecido que foi removido. Entendi. A gente usa a prótese para restaurar um volume perdido naturalmente, que é a parte estética, ou para restaurar um volume que precisou ser removido para tratar uma doença. E aí, a outro tipo, simplificadamente falando, né, de prótese, é a prótese chamada perfil alto. O que é o perfil alto? O perfil alto, em todos os pontos, tem a mesma projeção. Existe uma projeção maior no centro, que é onde ficaria localizado a areola, para que a areola fique mais projetada, mais proeminente. E a projeção, tanto no que seria abaixo da areola, como acima da areola, é a mesma projeção. Então, uma prótese que dá volume abaixo da areola e dá volume acima da areola. Então, esse tipo de prótese é muito bem aceito para a mulher que perdeu volume acima da areola. O que é importante? É importante ajustar o volume para cada caso. Então, por exemplo, se a pessoa precisa de uma prótese desse tamanho, ela é uma prótese que vai ficar muito natural, muito sutil, muito discreta, vai restaurar o volume e não vai ficar muito perceptível. Agora, se essa mesma mulher colocar uma prótese deste tamanho, aí ela já vai ficar artificial, vai ficar marcada. Então, a questão é ajustar o perfil, o desenho, e ajustar o volume para que tenha uma proporcionalidade e que não fique uma cirurgia feia, artificial. E aí entra o bom senso do médico sempre, porque às vezes a mulher chega e fala, não, eu quero ter um peito enorme, gigante, e não é por aí. Exato. Houve uma época... A paciente tem que realmente entender e aceitar, porque não... Não seria isso, porque houve uma... Agora nós estamos num momento de maior equilíbrio, mas houve uma época em que as mulheres queriam sempre tamanhos maiores. Então, às vezes, tinham pacientes que falavam, doutor Luiz, mas como é que eu vou colocar 225 se a minha amiga botou 250? Eu quero mais que a minha amiga. Só que a sua amiga tem 1,75m e você tem 1,50m. Então, existe uma proporcionalidade entre tamanho de prótese, tamanho da mulher, tamanho do ombro,
tecido para disfarçar a prótese. E na hora da cirurgia você já está acordado com ela, mas você leva vários tamanhos para dentro da sala de cirurgia para adaptar melhor na hora? O meu hábito é de levar testes e próteses. Então nós usamos os testes, os modeladores, os testes, e aí nós checamos o volume como fica na proporção daquela mulher, porque muitas vezes os testes pré-operatórios, eles não são tão fidedignos assim. E durante a cirurgia nós usamos testes e checamos o que é o tamanho ideal para aquela mulher dentro do que nós conversamos antes, do que eu expliquei, da proporção, para que fique um resultado elegante e que fique bonito, né? Não fique exagerado, mas também não fique insuficiente. Sim, que ela saia satisfeita, mas Exato. Dentro de um controle De elegância, né? E doutor Luiz, como é que é feita essa técnica para colocar o silicone, a prótese? Olha, basicamente eu gosto de usar duas formas de cirurgia. Ou através da areola que é aquela área escura no centro da mama, né? Então nós fazemos um corte abaixo da areola, na bordinha da areola. A outra opção é no sulco inframamário, na dobra que existe abaixo da mama. As duas opções são muito seguras e conseguem uma boa colocação da prótese. Pela areola apenas, a pessoa não pode ter uma areola muito pequena. Então existem pacientes que têm uma areola microscópica, muito pequena. Aí a prótese não consegue passar por ali. Mas todas as duas possibilidades são muito adequadas. Hoje em dia, modernamente, grande parte das mulheres prefere que seja colocado pelo sulco, abaixo no sulco inframamário. Por quê? A prótese, ela eleva a mama, ela preenche o polo superior, mas sempre, e é natural, que a mama tenha uma dobrinha, tenha uma quedinha. Isso é o natural da mama. Quando a cicatriz é colocada no sulco inframamário, a mulher olhando no espelho de frente, ela não percebe direito a cicatriz. Ela teria que levantar a mama para ver a cicatriz. Então, hoje em dia, isso é uma forma de cicatriz que agrada muito as mulheres. Pela areola também fica muito bom, mas algumas mulheres podem ter pequenas perdas de coloração da areola. E aí, quando elas se olham no espelho, isso incomoda mais. E a questão da sensibilidade, colocando pela auréola, há essa perda ou não? A sensibilidade na cirurgia de mama, ela diminui tanto pelo inframamário quanto pela areola. As duas formas, o habitual, inclusive, depois da cirurgia, é que a sensibilidade diminua. E aí ela vai levar entre 2 semanas ou até alguns meses para retomar essa sensibilidade. Eu sempre gosto muito de colocar inframamário também nas mulheres mais jovens que ainda não amamentaram, porque quando nós colocamos inframamário, pelo sulco inframamário, nós não tocamos na glândula, nós levantamos a glândula e colocamos a prótese. Então, o nível de interferência com a glândula mamária é muito pequeno. Doutor Luiz, a amamentação fica prejudicada para uma mulher que já está com a prótese? Não, a forma de colocar a prótese, tanto pela areola quanto pelo sulco, são formas que nós prevemos de modo que tem uma interferência mínima com o aleitamento. Pelo sulco, inclusive, é uma forma de colocação da prótese que na mulher jovem eu prefiro. Por quê? Porque quando nós fazemos pelo sulco, nós fazemos uma incisão e levantamos a mama. A gente não corta a glândula, a gente não interfere com a glândula, a gente só levanta a glândula e coloca a prótese. Então, pelo sulco, o nível de interferência na glândula mamária é praticamente zero. Então, essa alteração anatômica da cirurgia não interfere com o aleitamento. A gente sabe que o aleitamento é multifatorial, tem vários fatores que envolvem no aleitamento. Mas, se a prótese de mama, e principalmente pelo sulco, ela não causa um fator anatômico decorrente da cirurgia que prejudique a amamentação, não. Outra pergunta, doutor Luiz, existe um mito que a prótese mamária pode vir a causar câncer de mama. Isso é mito, não é verdade? O câncer de mama habitual, o carcinoma mamário, ele não é produzido pela prótese mamária. A prótese mamária, inclusive, ela é usada como uma forma de tratamento na reconstrução da mulher que tratou o câncer de mama. Então, se o mastologista julgasse que a prótese de mama traria risco adicional, a gente não poderia usar a prótese para fazer a reconstrução. E outra pergunta,
sobre mamografia, não tem problema nenhum, né, na realização desse tipo de exame para quem já tem uma prótese, não é isso? Mas, Só não, tem que informar, não é isso? com relação à mamografia, é o seguinte, a paciente portadora de prótese, ela tem que informar que tem a prótese para que na hora da mamografia, a mamografia é um exame que comprime o tecido mamário e faz a emissão do raio para o exame. O técnico ele não pode apertar tanto a mama de uma mulher que tem a prótese. Por quê? Porque um dos fatores que te causa desgaste da prótese, pode até gerar ruptura da prótese, é o exagero de compressão na mamografia. Então, se você tem prótese de mama ou vai colocar uma prótese de mama, não é que não possa fazer mamografia. Você deve fazer mamografia conforme a orientação do ginecologista, mas tem que solicitar que o técnico não aperte muito a prótese. Em relação ao que o senhor falou de realmente poder estourar, alguma coisa assim, essa prótese ser danificada, como é que a mulher percebe que ela pode estar com um silicone aqui dentro e está com uma ruptura ou ela está danificada? A mulher sente alguma dor? Existe algum sinal sobre isso? A prótese de mama, ela pode sofrer uma ruptura interna dentro da prótese. O silicone interno ele pode sofrer uma ruptura ou ele pode sofrer uma ruptura externa. Quando sofre uma ruptura externa, uma ruptura mais séria, o que a pessoa percebe é uma mudança de formato, ela fica estranha, visível, ela fica perceptível. Mas o maior problema da prótese de mama não é bem a ruptura. O mais comum dos problemas da prótese de mama é chamado contratura. Contratura o que é? É o endurecimento da mama. Como é que é isso? O endurecimento da mama é uma reação que o corpo da mulher faz contra a prótese de mama. E isso a gente não tem um controle, não tem como dizer, olha, você vai ter ou você não vai ter. A gente não tem uma resposta adequada sobre isso. É tão pouco previsível que às vezes uma mulher tem esse endurecimento de um lado e não tem do outro. Mas isso é uma rejeição logo após a cirurgia, não é isso? Não. Ou não necessariamente? Não, isso é uma contratura, é uma alteração devido a um espessamento de uma cápsula. O corpo da mulher faz uma cápsula em torno da prótese, isso é o normal. Só que essa cápsula é muito fina, você não percebe a existência dela. A gente não sabe explicar por que algumas mulheres, essa cápsula de muito fina pode ficar dura, bem dura, parecendo uma pedra. Aí, nesses casos, tem que trocar a prótese. Tá? E são casos mais frequentes do que a ruptura. Mas isso pode acontecer em qualquer tempo. Ela pode estar há 5 anos ou 1 mês com a prótese. A contratura, que é esse processo, ela tem algumas características. Uma é que estão 4 níveis. Nível 1, 2, 3 e 4. Nível 1 e nível 2 são muito sutis, não precisa fazer absolutamente nada. O 3 e o 4, que são endurecimentos maiores, aí tem que trocar a prótese. E esse endurecimento, ele pode acontecer 2 anos depois, 3 anos depois, 5 anos depois, 10 anos depois, ou pode nunca acontecer. O fato é que com essa tecnologia nova das próteses, essas chances diminuíram muito, mas elas existem. Então não tem aquela ideia de que tem que trocar a prótese depois de 10 anos. Não, você tem que trocar a prótese primeiro, se você achar que perdeu o formato. Então é muito comum te perguntar, a validade da prótese, né? É muito comum a mulher querer trocar a prótese porque ela colocou uma prótese de um tamanho, ela achou que ficou mais flácida e quer botar outro tamanho, ou porque ela teve uma queda. Então, a primeira necessidade de troca da prótese é o desejo da mulher, perda estética. O segundo é a contratura, esse endurecimento deformante da prótese, que pode acontecer a qualquer momento. Então você não precisa ter 10 anos para fazer. O que é a questão dos 10 anos? Após 10 anos, a chance desse endurecimento aumenta. Então não é que tem que trocar a prótese com 10 anos. 10 anos depois da colocação, você tem que buscar o médico, fazer um exame, verificar se está mais endurecido, se não está. E quais são esses exames para verificar? Uma mamografia ou o que seria? A primeira coisa é o médico examinar mesmo se está duro ou não. E a segunda coisa é fazer a ressonância magnética. A ressonância magnética é o único exame que consegue ver a prótese por dentro e consegue ver a capa adequadamente. Então, se a mulher, depois de 10 anos, passou no cirurgião e ela está muito feliz e o cirurgião não detectou problema nenhum, fez a ressonância magnética e a ressonância magnética está normal, então não precisa trocar aquela prótese. Agora, ela está com 10 anos.
um pouquinho endurecido. Fez a ressonância magnética. A ressonância magnética mostra que tem contratura, tem desgaste da prótese, tem ruptura interna da prótese. Aí tem que trocar a prótese. Agora, essa contratura, é importante que a mulher saiba, pode acontecer 2 anos depois, 20 anos depois, ela não tem um tempo. Não tem um tempo para acontecer. Então, é certo falar que tem uma vida útil, né? Não é bom a pessoa ficar 20, 30 anos com a mesma prótese. É certo falar que a algum momento aquela mulher pode ter uma alteração que possa sugerir a troca da prótese. Ela tem que acompanhar. E, doutor Luiz, como é que é o pós-operatório dessa cirurgia? É tranquilo? Como é que é? A cirurgia de prótese de mama, ela é uma incisão que é pequena, uma incisão de 4 centímetros, 4 centímetros e meio, mas a gente tem que fazer um descolamento para a colocação da prótese. Fica muito próxima à musculatura peitoral. Fica sempre muito relacionada à musculatura peitoral. Então é importante que no início do pós-operatório, nas primeiras 2 semanas, a pessoa não movimente muito os braços para não fazer movimento com essa musculatura peitoral. Porque senão é como se você tivesse operado o braço, o bíceps, e começasse a mexer o braço. Acaba que começa a doer. Então, mesma coisa. Então, a gente pede para que a pessoa, no início, ela não movimente muito os braços, ela faça um certo repouso, use o sutiã cirúrgico por em torno de 30 dias e vai ir tirando os pontos em torno de 7, 14, 15 dias. Esses são os cuidados básicos. Também é importante, quando a pessoa for dormir de barriga para cima. Para quê? Para não inchar um lado diferente do outro. Se a pessoa dorme de lado, um lado acaba inchando mais que o outro. E evitar atividade física também para não inchar a mama, né? E os resultados vêm dentro de quanto tempo, assim? Isso, a mama, no início, a prótese de mama, ela fica muito inchada. Fica muito inchada, fica muito alta, ela fica muito parecendo um objeto endurecido. Mas a partir de 15 dias a pessoa começa a se adaptar melhor, começa a ficar mais maleável e a partir de 1 mês, 2 meses, a mama ela começa a assentar. O que é isso? A prótese ela começa a ficar com flexibilidade, com o molejo natural da mama, ou seja, a mulher se vira, a prótese vai junto, enfim, ela fica mais natural a partir de 2 meses. E existe, assim, alguma contraindicação para as mulheres que já estão acima dos 40 anos? Menopausa, alguma coisa ou não? A grande questão que a mulher tem que ter noção é que a prótese de mama, ela não trata a flacidez exagerada. A prótese de mama, ela não trata quando a areola cai. Ela tem que aí ser associada a uma cirurgia de elevação da mama, mamoplastia de elevação. Então, nesses casos, a gente tem que combinar a inclusão da prótese, a colocação da prótese com essa mamoplastia de elevação. Outra coisa também muito importante é, antes da cirurgia, não só fazer os exames habituais de pré-operatório, risco cirúrgico, mas é importante fazer uma checagem da saúde da mama, ou seja, mamografia, ultrassom, para nós verificarmos se não tem nenhum nódulo, nenhuma alteração na saúde da mama. Isso é importantíssimo, né? Então, meninas, espero realmente que o Dr. Luiz Vitor tenha elucidado a gente mais nessa questão. Se você tem vontade de botar uma prótese ou está pensando em mudar a sua, é uma boa oportunidade, melhora assim a autoestima. E o Dr. Luiz Vitor está aqui à disposição da gente para tirar qualquer dúvida, caso ainda tenha. Você pode mandar um comentário aqui pra gente, que ele está aqui no nosso canal, é parceiro nosso, falando sobre vários procedimentos cirúrgicos que vão realmente agregar aí para sua vida, quem sabe. Doutor Luiz Vitor, obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, nos orientando nesse assunto. Obrigado, foi um prazer. Gabi. Obrigado a vocês que estão assistindo essas nossas conversas e esclarecimentos sobre cirurgia plástica. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrita e ativa o sininho, porque toda quinta-feira tem bom conteúdo aqui para todas vocês. Então, deixa seu comentário, sua sugestão de pauta também sempre é bem-vinda, tá bom? E a gente se encontra, então, nos próximos vídeos aqui do nosso canal de Boa Nozenta. Até o próximo!